Gabriel Silva, Ari, quando reflito sobre a origem da existência do mal, chego à conclusão de que ela é a origem do pecado. E o pecado, por sua vez, é fruto do livre-arbítrio. Portanto, deduzo que a única maneira de se extinguir o mal na eternidade é tirando o livre-arbítrio do homem. O que você pensa a respeito? É válido pensar que não seremos livres para fazer escolhas na eternidade, para evitar a existência do mal? Olha, eu discordo de você num ponto aqui. Eu não diria que a capacidade de escolha é o que fez a gente escolher o mal. Não é bem por aí. Talvez o que tenha feito, dado a nós a possibilidade de escolhermos o mal, é a natureza que nós possuímos. Por exemplo, hoje, segundo a Escritura, nós somos imagem da semelhança que possuímos com Deus. Né? É isso que o Gênesis fala. Isso significa o seguinte, que você pega os atributos de Deus e traduz ele numa imagem visível no mundo onde a gente está, no mundo onde a gente toca, percebe, sente. Esta imagem da perfeição é o homem e a mulher que são chamados de Adão ali naquele jardim. Dada a liberdade e dada todas as circunstâncias, o que acontece? Acontece que esta humanidade fala mais do que esta espiritualidade, que também era plena nesses dois seres. Esses dois seres, né, o homem e a mulher, eram vistos por Deus como um só. E é por isso que em toda a Escritura você sempre vai ler falando assim, o pecado de Adão. Por que não o pecado de Eva? Aliás, hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Por que não o pecado da mulher, né? Ah, a culpa é da mulher. Não, porque como os dois eram vistos por Deus como um só ser, quem respondia a Deus era sempre o homem, né? Então não importa se foi a mulher aquela que pega o fruto primeiro, Deus cobra isso do homem, né? Porque o homem é o responsável dentro daquela situação, dentro daquela circunstância, e aliás, em toda a vida. Agora, vamos voltar na questão do arbítrio. Na verdade, essa questão do arbítrio é muito mais um ponto de vista do que, obviamente, uma verdade absoluta. Se a gente tentar entender essa questão da predestinação ou do arbítrio a partir do ponto de vista humano, vai ficar parecendo que se Deus não nos der arbítrio, né, Deus é injusto. E que se Deus nos der arbítrio na eternidade, nós estaremos condenados a pecar de novo. A grande verdade é que essas teorias são percepções daquilo que nós temos acerca da verdade, daquilo que nós, na verdade, vemos, porque Cristo não ficou preocupado em explicar isso com muitas minúcias. Ele não ficou dizendo para a gente, olha, na verdade, é assim ou é assado. Ele simplesmente falou sobre um caminho e que este caminho seria percorrido por aqueles que seriam os seus discípulos, por aqueles que foram chamados por Deus, né, para andarem por aquele determinado caminho. Agora, a razão, o porquê, a motivação de cada um de andar por esse caminho, tudo isso aí é puramente especulação e é também uma área filosófica perigosa. Então, por que na eternidade nós não mais teremos a possibilidade de pecar? Porque nós seremos plenamente iguais a Cristo. A nossa humanidade será extinta agora, e por isso teremos um corpo glorificado, como Cristo tem depois da ressuscitação, né? Por conta do sacrifício de Jesus. Nós não teremos um corpo mais corruptível, como Adão tinha. Você fala, mas Adão então tinha a possibilidade de se corromper? Sim, tinha. Só que Deus deu a ele a árvore da vida. Ele poderia, por exemplo, uma vez que ele não se sente bem, ou ele sente um desejo que é contrário àquilo que seria a vontade de Deus, ele ir lá e comer da árvore da vida e ele estaria curado daquilo que é o seu mal. Qual é a questão? A questão é que a humanidade do homem, né, essa humanidade terrena, essa humanidade natural, demoníaca às vezes, né, ela gritou mais alto do que essa espiritualidade que era o privilégio de estar junto com Deus, de conversar com ele face a face, de se encontrar com ele na virada do dia, todos os dias. Agora, tendo provado nós apenas da humanidade e tendo sido privados da verdadeira espiritualidade, qual é o anseio de todo homem? O anseio de todo homem é o que há de depois, porque essa vida é uma vida de dores, né? Então agora a gente entra numa crise contra o mal, com a questão do mal, porque a vida parece extremamente má. A vida parece muito dura, ela parece injusta. Todas as pessoas estão em sofrimento, não importa em que condições elas estão, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, todas as pessoas vivem em sofrimento.
Quando estivermos na eternidade, seremos então agora similares, semelhantes a Cristo, não mais como uma imagem da semelhança, mas nós seremos agora iguais. Então Deus não está fazendo servos, Deus está fazendo filhos. E ao fazer filhos, nós sendo iguais a Ele, teremos a mesma natureza dele, e em Deus não há treva nenhuma. Não haverá mais a possibilidade de pecar, porque nós seremos plenos na natureza de Deus, e não mais apenas uma imagem da semelhança, não apenas mais uma projeção, não mais apenas uma sombra daquilo que existe na eternidade, beleza?